Glórias a Deus, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o seguinte tema: Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Antes de mais nada, aquele famoso convite. Você já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Não perca a oportunidade. Inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações de novas postagens e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Vamos abrir as nossas Bíblias? Estou aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 4, no versículo 25 e 26 somente. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo de número 4, versículo 25 e 26. A mulher respondeu. Qual mulher? A mulher samaritana. Todos nós sabemos um pouco dessa história. Os leitores da Bíblia, os homens que admiram as Sagradas Escrituras, sabem que havia uma mulher pecadora que Jesus tinha o objetivo de transformá-la em verdadeira adoradora e ganhadora de almas. Para isso, ele teve um encontro particular com aquela mulher. Ele não quis que os discípulos estivessem naquele momento quando ele a evangelizou. O certo é que essa mulher vai afirmar algo. Continuando a leitura. Eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Ela só tratou nessa questão porque Jesus já estava entrando na temática adoração. E nós observamos que ela própria começou a prestar atenção que não se tratava de um homem qualquer. Ali estava diante dela um profeta. E Jesus ele foi muito mais que profeta, ele foi Messias. A palavra Messias, que significa ungido, o ungido, ela tem a sua representação no grego, Cristo, porque Cristo é grego e Messias é hebraico. Ungido de Deus, o ungido para salvar a minha e a sua vida dos pecados. O certo é que, surpreendentemente, Jesus diz: eu afirmo, pois eu que estou falando com você sou o Messias. Ele disse claramente para aquela mulher que de fato ele era o Messias, que os judeus samaritanos, aquele povo daquela época, esperavam. E nós vamos entender que Mateus, Marcos e Lucas, os quais são considerados evangelhos sinóticos, eles têm como esse objetivo afirmar exatamente isso, que Jesus é o Messias. Ele era o ungido que o mundo estava esperando. Agora, a unção é uma característica que faz um homem comum ter uma habilidade sobrenatural para exercer algo que Deus quer que ele desempenhe. Por exemplo, Sansão, ele foi ungido por Deus para ter uma força sobrenatural e vencer os filisteus. Davi, ele foi ungido para ser o rei de Israel. Nós vamos observar que outros no Velho Testamento foram ungidos para sacerdote. E vemos o exemplo clássico de Samuel, que foi ungido para ser profeta, falar de Deus para o povo, ser representante de Deus no meio do povo, ou em outras palavras, ser boca de Deus para o povo. Em meio a isso tudo, havia muitas pessoas ungidas, mas o ungido, o Messias, ele era diferente. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta. E nós vamos entender a seguinte questão: o que o Messias representou? Vamos para essa temática? O que era que o Messias representava? Será se o Messias ele representava unicamente um líder político? Será se o Messias representava unicamente um guia? Ou será se o Messias representava um rei? Vamos entender, ponto a ponto. Primeiro, temos que aprender que o Messias ele foi muito mais que um libertador político. Nós vamos ver isto no evangelista João, no capítulo 1, verso 41, onde André ele era discípulo de João Batista. E João Batista dizia: olha, não se enganem comigo, eu não sou o Messias. Quem é o Messias é aquele que está vindo.
Então André deixou de seguir a João Batista e passou a seguir a Jesus. Passou um tempo com Jesus e acreditou na palavra do seu mestre João Batista, foi para casa e quando chegou em casa, ele foi contar a novidade para o seu irmão Simão, o mesmo que Jesus mudou o nome para Pedro. Para quem não sabe, Pedro foi o nome intitulado para Simão por Jesus. Simão significa famoso, Pedro que é firme e constante. Se você quiser aprender mais sobre Simão, que foi transformado em um Pedro, é só assistir algum dos vídeos anteriores. Volte e você vai entender uma mensagem só sobre essa questão. O certo, meus amados, é que Jesus, ele era o Messias, que foi conhecido por André. Tanto que João capítulo 1, no versículo 11, voltando um pouquinho, o evangelista afirma, ele veio para aqueles que eram seus, porém os seus não o receberam. Mas todos que receberam, judeus e gentios, muitos judeus acreditaram em Jesus, outros esperam pelo Messias até hoje. O certo é que todos quanto têm acreditado no Messias se tornarão filhos de Deus, aqueles que hão de acreditar nele. E o Messias, ele não queria apenas um reino aqui na terra. O Messias, ele não era apenas um libertador político. O que o Messias queria? Libertar a minha e sua vida da escravidão do pecado. Esse era o objetivo do Messias. O Messias, ele foi muito mais que um guia. Se você for estudar Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, você vai se deparar com pelo menos duas figuras, um tal de Teudas. Esse homem chamado Teudas, ele juntou mais ou menos 400 alcoólitos e seu grupo morreu e dispersou, porque o povo estava tão na vontade de ver o Messias que alguns começaram a achar que era o Messias. Esse Teudas foi um, só que ele morreu e não ressuscitou ao terceiro dia como o verdadeiro Messias. E todos quanto acreditavam nele se dispersaram, se tornaram em nada. Depois se levantou um Judas, que não foi o meu irmão de Jesus, o escritor de Judas, a epístola, e que não foi aquele que o traiu. Um Judas que era galileu e que também se aclamou ou se autoaclamou de Messias. Ele veio do Egito, ele arrebanhou cerca de 4.000 pessoas. O certo é que muitos ou todos eles morreram e não ressuscitaram ao terceiro dia como o verdadeiro Messias. E nós vamos entender sobre essa história lá em Atos 5, no versículo 35, onde um homem dá um conselho: não persigam aqueles que falam em nome do Messias, como Pedro, estavam querendo perseguir a Pedro. E ele citou essa história, porque haviam falsos homens como Teudas e Judas que acreditavam em alguma coisa, até chegaram a influenciar algumas pessoas, mas depois morreram e não resultou em nada. E aquele homem deu um conselho: ao invés de julgar a Pedro, deixa, se for de Deus a obra que ele está fazendo, vai perdurar. Se não for, esse homem também vai se dispersar em nada como os outros falsos e pseudos Messias. O certo é que o Messias, ele foi muito mais do que um guia que influenciou o povo e depois não acontecia nada, até porque esses falsos Messias não operaram o milagre que Jesus operou. E nós já sabemos que o verdadeiro Messias, ele morreu de uma virgem. O verdadeiro Messias, ele era 100% homem e 100% Deus. O verdadeiro Messias, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias com os seus discípulos, depois voltou aos céus. E o verdadeiro Messias, ou o Messias, ele não foi simplesmente um rei. Nós vamos entender que o reinado do Messias estava lá em Mateus 5, no versículo 3. Quando ele diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o verdadeiro Messias queria é levar o povo, não só há 20 séculos atrás, ao arrependimento, mas o povo no século 21 ao verdadeiro arrependimento. O verdadeiro Messias, ele não quer um reino aqui,
Ele quer um reino eterno e Ele está há muito tempo preparando esse povo que vai morar no céu. E nós não devemos simplesmente fazer parte de uma igreja física. Nós não devemos simplesmente ter nomes de quem conhece a Jesus. Devemos buscar verdadeiramente todos os dias fazer parte da igreja invisível que vai morar no céu, que é a igreja que não é por faixas, mas a igreja que se santifica. E quando eu falo nessa questão, eu me lembro de Elias. Elias, ele se escondeu e disse assim: Senhor, não tem mais nenhuma pessoa que venha te adorar como eu sou o único. Aí Deus fala a Elias: Elias, tu te engana, ainda tem alguns que ainda não se prostraram. Hoje, em tanta corrupção, em tanta dificuldade, ainda há uma parcela fiel. E é essa parcela que vai morar no céu. Não aqueles que simplesmente exercem cargos na igreja, não aqueles que simplesmente pregam por pregar, mas aqueles que estão vivendo verdadeiramente a santificação, que são o trigo e não o joio que o Senhor conhece. Então, o Rei eterno, como Daniel, no capítulo 7, versículo 14, que fala que o Messias, o seu reinado não terá fim. Ele voltará para buscar o povo que verdadeiramente está se santificando. E este povo vai morar no céu para sempre, onde ele será um rei incorruptível. Então, o que o Messias representou? O Messias representou e representa hoje o libertador do pecado de muitos. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você é apenas um pecador e que o ungido, Cristo, Messias, quer te libertar dos teus pecados. O Messias, ele não guia pessoas sãs, ele guia cegos, doentes como nós, por causa do pecado. Ele não guiou e se dispersou como falsos messias, mas ele quer, através da exposição da palavra, através do arrependimento genuíno e mudança de caráter, transformação, mudança de vida, nos guiar rumo ao céu de glória. Porque o verdadeiro Messias falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito. E para finalizar, o reinado do Messias é eterno. E eu torno a repetir, como já falei em vídeos anteriores, está decepcionado com reis? Está decepcionado com homens? É só olhar para o Messias, é só olhar para Cristo, se santificar, tirar um pouco o foco deste mundo, olhar para Jesus, se lembrar que somos apenas estrangeiros de passagem para essa terra e saber que a qualquer momento haverá o fenômeno chamado rapto da humanidade, que é conhecido como arrebatamento. Que nós possamos estar preparados, porque o Messias, ele veio pregar duas mensagens principais: arrebatamento e arrependimento. Arrependimento e arrebatamento. Se eu me arrependo, eu vou morar no céu para sempre com o Messias. E se eu viver em santificação através do arrependimento, minha eternidade ao lado do Messias será boa, agradável, porque só existe dois caminhos, Mateus 7, 13 e 14. Fique com essas palavras e que o Senhor Deus continue te abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus.